Voltamos mais uma vez com a correção da Unifesp e mais uma vez apresentando meu querido amigo, professor Tony, mais uma vez falará termos extremamente ininteligíveis, mas deve haver algum sentido para tudo isso. Com vocês, professor Tony, biologia. Ok. Dando continuidade, questões 22, 23, 24, biologia. Questão 22. Ele começa falando de DNA e RNA, você já também está na base, né? Tem gente que fala de DNA e RNA, falou, fodeu. Não. Vai com calma que a questão não é... O que o aluno diz, professor? Fodeu. Ferrou. Como a palavra? Pode ser ferrou também. Dancei. Que time o senhor torce, professor? Esporte Clube Corinthians Paulista. Está explicado. Pode continuar a coisa. E aí ele fala, o DNA e o RNA que ingerimos em nossa alimentação, sim, na verdade nós ingerimos aí um grande número de células dentro dos alimentos, né? E acabamos ingerindo DNA e RNA. E ele fala que são digeridos no mesmo local, sob a ação da mesma secreção, que promove também a digestão dos lipídios. Bom, aí você tinha que lembrar o seguinte, DNA e RNA também são digeridos por uma enzima chamada ribonuclease. Existem dois tipos de ribonuclease. Tem a desoxirribonuclease. Bom, professor James, desculpa. Pois não. A desoxirribonuclease, nome bonito, né? Eu não sei nem falar o que você diz. Desoxirribonuclease, ela vai digerir o DNA. Fantástico. Aí você vai falar, por que DNA? Porque sabe qual que é o significado da palavra DNA? Não sei. Ácido desoxirribonucleico. Você percebe que casou, né? Desoxirribonuclease com ácido desoxirribonucleico. Você vê que tá certinho ali, tá ali, né? Acabamos de entender a palavra fodeu. Não. A entrada no estúdio do meu querido professor Osmar, sutil como um rinoceronte numa cristaleira, não é? Pois não, professor. O senhor dizia sobre o DNA. Isso. E as ribonucleases, essas enzimas que vão digerir o material genético, elas são produzidas pelo pâncreas, portanto faz parte do suco pancreático. E você tinha que lembrar que o suco pancreático é liberado aonde? No intestino delgado, na porção do duodeno. Então com isso fica muito fácil você resolver. Por quê? Na alternativa A ele fala que a digestão é na boca. Não pode ser. Na alternativa C... Na boca ele fala? Ele fala na boca. Digestão na boca. Digestão na boca. Essa daí até eu saberia, professor. Opa, digestão não é na boca. Mas tem digestão na boca, mas não é dessa. Não, tudo bem. Continuando. Tem digestão na boca? Tem. Digestão na boca tem. Do que? Amido. A nossa saliva apresenta a amilase salivar, a pitialina, que vai degradar o amido em disacarídeos. O professor Osmar está me soprando aqui a batata. Isso, a batata, o pãozinho. Gostou? Que digere na boca. Digere na boca. Certo. Você vai ficando na boca, coloca o pãozinho na boca, você vai mastigando, vai virando aquela gosma, né? Ele vai diluindo. Tá vendo? Tá vendo? O professor Osmar participando da correção também. Energia pura, exatamente. E na letra C não pode ser, porque ele fala que precisa que ácido graxo, glicerol, lipídio é ácido. Não é ácido. Calma lá. E aí precisa ter uma grande acidez para digestão. Não. Na letra D ele fala a mesma coisa sobre acidez. Também não. E na letra E ele fala que DNA e RNA não tem importância, porque se você comer, você vai digerir e ele vai ser eliminado. Adivinha por onde? Na letra E ele fala. Por onde será eliminado? Pressão, pelas fezes. Claro que não, né? Aí é importante a gente comer o DNA e RNA, porque nós vamos conseguir um açúcar que é justamente uma pentose, que essa pentose irá fazer parte do ácido desoxirribonucleico e do ácido ribonucleico. Beleza? Então com isso, alternativa B, já que estamos falando tanto, né? B de bosta. O local da digestão de DNA e RNA é o intestino delgado, mais propriamente dito, o duodeno. A secreção que atua na digestão possui pH alcalino, isso é básico, e não é produzida no duodeno. Sim, é produzida pelo pâncreas. Então a alternativa B de bosta é a alternativa correta. Bosque. Bosta. Bosta. Não sou legal. Bosta. Não é legal? Na França é muito comum. A palavra né? A salvação. E eu sei a explicação. Qual seria?
é o seguinte, o teatro, até hoje, ainda é algo restrito a um público elitizado, né? E quando se encenava uma peça, professor, os artistas, né, os atores, ficavam observando se em frente ao teatro havia um número muito grande de carruagens. Isto é, se havia uma plateia de fato, não é? Carruagens, não é? Cavalos. Merda. Então, quando havia muita merda na frente, desculpa o vocabulário, sou perante o corintiano, acho que posso falar, né? Quando havia muita merda em frente ao teatro, quer dizer que você tinha um grande público. Então, por isso que hoje, quando os atores entram em cena ou vão iniciar um espetáculo, merda é o que eles dizem. Então, o senhor pode continuar usando as suas expressões corintianescas, que então é um sinal de cultura. Olha, vamos lá. Então, vale merda! Vamos lá. Questão 23 não é de merda. A questão 23 fala sobre AIDS, o HIV. Ele dá um gráfico mostrando que o índice de linfócito CD4 ele dá uma decaída ao longo do tempo e, claro, o HIV vai subindo no sangue da pessoa. E aí, ele, na verdade, ele brinca de complete os pontilhadinhos. Essa é o que ele quer. Aí ele fala, o HIV, vírus causado pelo vírus causador da AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, ataca principalmente um tipo de célula, determinada linfócito CD4, o famoso identificador, né, de antígenos. E ele fala, no gráfico Z, indica a quantidade de... O gráfico Z é o pontilhadinho e aquele que caiu ao longo dos anos. Então é justamente... o gráfico Z é um negrito que vai aumentando ao longo dos anos. Então a gente fala que a quantidade de HIV, seria o pontilhadinho, aumentou. E Y, que é justamente o que cai, que é o linfócito, a quantidade de linfócito CD4 cai no sangue. O outro pontilhadinho, que a gente não pode esquecer, é que, na verdade, está relacionado com os tratamentos de AIDS, que ainda não tem cura, inclui drogas que, em outras ações, interrompem a síntese de ácidos nucleicos. Se interrompe a síntese de ácido nucleico, significa que eu estou interrompendo a síntese do quê? De proteínas. Né? Eu estou impedindo justamente a produção de proteínas, aquela cápsula e tudo mais. E também vai impedir justamente que o DNA viral forme o RNA. Conclusão, alternativa B. HIV, linfócito CD4, DNA e RNA viral. Portanto, B de Bosque. Tem uma pergunta. Por que a síndrome da imunodeficiência adquirida no Brasil é chamada de AIDS? Na verdade, é uma sigla que vem do inglês. Sim. Mas aqui alguns médicos chamam de SIDA. Sim, mas no Brasil não se usa também. Eu li, não sei se é fato, né? Não, mas no Brasil. Porque SIDA é um nome muito popular no Brasil que poderia causar constrangimento. Se eu li, não sei se de fato é verdade, né? É que geralmente, pelo menos na biologia, o que a gente vê, James, o pessoal gosta mesmo de usar sigla em inglês. A gente não sabe. Você pega, por exemplo, tem o nome de alguns hormônios, você pega lá, TSH, é a sigla do hormônio. Você vai traduzir ele, Thyroid Trophic Hormonal. Na verdade, tinha que ser uma outra sigla. Outro também fácil é o antidiurético. A gente chama de ADH, Antidiuretic Hormone. Na verdade, aqui seria RAD, né? É submissão cultural mesmo, né? É cultural mesmo. O meu nome, James. Portugal usa SIDA normalmente. Normalmente. Português não é Europeu, né? E a última questão aí desse bloco, questão 24, uma questão muito fácil, questão genética. Ele fala uma planta A e outra B, que são ervilhas amarelas, e genótipos desconhecidos foram cruzados com uma planta C. Aí ele fala que o cruzamento A e C originou, e outra, a planta C, ele fala que é verde. Então ele deu a dica. Aí ele fala que o cruzamento de A e C só nasceu 100% de ervilhas amarelas. E o cruzamento B e C, 50% de amarelas, 50% de verdes. Bom, questão extremamente fácil. Isso significa o quê? Que azão é vezão, que para ser a planta A seria o vezão, a planta B seria o heterozigoto, vezinho, e a planta C, vezinho, que seria justamente o recessivo. Portanto, vezinho, alternativa letra C, de Corinthians campeão da Série B. Daqui a pouco mais correção.